Olá a todos, esse é o podcast Por Trás do Balcão, um oferecimento da Prazo. A Prazo é uma plataforma digital onde você pode realizar todos os pedidos para o seu negócio, seja você uma confeitaria, uma pizzaria, uma hamburgueria ou até um restaurante. Você pode comprar tudo para o seu negócio na Prazo, receber no dia seguinte com até 24 horas, 7 dias no boleto e sem pedido mínimo. Boa. Pessoal, eu sou Mari, esse é Ariel. A gente está muito feliz de anunciar o primeiro podcast Por Trás do Balcão de 2024. E o convidado de hoje é super especial, não é daqui de Recife, então a gente conseguiu aí um espaço na agenda dele para, enfim, ter a honra de participar. E se você aí é uma confeiteira que está começando, não sabe como alavancar suas vendas, fica aqui que esse podcast é para você. Bom, nosso convidado, vou até pegar uma filinha aqui. Ele dá assessoria, consultoria de delivery para confeitaria, expert no iFood, autor do livro Além do Delivery, né? Então, Felipe, muito obrigada. Vamos começar esse papo. Conta aí um pouquinho de você. Seja muito bem-vindo. Então, a gente queria começar perguntando, né? Primeiro, como tudo começou? A gente já conversou um pouquinho nos bastidores, teve um background aí da sua história, mas conta aí, como é que você começou? Como é que você foi inserido aí nesse mundo de mídia digital, de internet, delivery, consultorias, aulas, enfim, conta um pouquinho pra gente. Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Saí do Rio de Janeiro para estar aqui em Recife, para estar gravando esse podcast Sim. aqui em parceria com a Prazo, que é uma empresa que realmente faz a diferença, né? E ajuda os donos de confeitaria e de todo o segmento de delivery a ter um produto na porta da casa. Estava vendo você falando ali, em 24 horas você recebe. Eu que comecei o meu delivery em 2010, que eu tinha que ir pro Ceasa todo dia de manhã, ficava lá procurando loja, melhores preços, tinha toda essa dificuldade. E hoje tem empresa como a Prazo que facilita a vida aí do dono de delivery, né, do dono de restaurante, entregando na porta da sua casa em até 24 horas. E eu estou muito feliz de estar aqui, estar participando, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. E eu comecei o meu negócio assim como a maioria das pessoas, né? Eu comecei, na verdade, em 2010. Eu tinha um sonho de ser dono do meu próprio negócio. Eu trabalhava numa uma loja que era representante de produto de informática. Na época de CD, DVD virgem, lá atrás, eu trabalhava nessa empresa. A minha namorada na época, que hoje é minha esposa, trabalhava em loja de roupa e a gente viu que a gente trabalhava todo dia, todos os meses e o dinheiro pagava nem as nossas contas. Quando chegava as férias, a gente tinha uma escolha a se fazer. Ou tirava as férias e ficava duro, porque o dinheiro era só para pagar a dívida, ou a gente vendia as férias e a gente conseguia ficar um pouquinho melhor naquele mês. 13º, que seria para ser algo muito bom, era só pagar a conta. E hoje é uma realidade de muitas pessoas, né? E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pedir demissão, vamos pegar essa grana da rescisão e vamos abrir um negócio para ser dono do nosso próprio negócio, ganhar dinheiro. Chega de dar dinheiro para os outros. Vamos ganhar dinheiro agora para a gente, ter qualidade de vida e ter grana. E foi aí que nós pedimos demissão, pegamos a rescisão, alugamos uma casa e transformamos essa casa numa hamburgueria e numa pizzaria. E começamos a trabalhar ali, como ela morava numa cidade distante da minha, né? A gente decidiu morar no quartinho dos fundos que tinha lá naquela hamburgueria. E todo dia a gente trabalhando e as coisas não aconteciam. E a gente falou, vamos trabalhar agora de dia para almoço. A gente começou a trabalhar de dia para almoço e à noite hamburgueria e confeitaria. Era para ser rápido ficar naquele quartinho dos fundos, mas ficou 3 anos e meio. A gente começou a trabalhar muito, mas trabalhar do jeito errado. Acumulamos mais de 90 mil reais em dívida. Senti que eu perdi a dignidade. Eu ia pro comprava insumo, entrava dinheiro hoje para comprar insumo amanhã. Muitas das vezes estava no mercado fazendo um cálculo na calculadora para saber o que eu podia trazer, o que não podia trazer. E a gente passou por todo esse processo. Tudo que a gente queria era ter tempo, qualidade de vida, e foi a última coisa que a gente teve, né? A gente foi ver, quando a gente parou, caramba, a gente como funcionário, a gente tinha uma vida melhor do que como hoje empreendedor. E tudo isso porque a gente não sabia o jeito certo de trabalhar. E ficamos 5 anos, de 2010 a 2015, vivendo essa vida de dívidas, escravo, literalmente escravo da operação. O que é ser escravo da operação? Vamos no casamento essa semana? Sábado agora é o casamento do seu irmão, vamos? Ih, não dá não, cara. Minha loja vai ter isso, eu saio de lá, não acontece. Ó, semana que vem a gente vai ter uma reunião entre amigos, vão estar lá. Tudo que eu queria era estar lá. Não, mas eu não tenho como ir. Ou seja, eu nem tinha mais o domínio sobre a minha loja. A loja tinha o domínio sobre mim. E aí eu aprendi a trabalhar do jeito certo. Essa virada foi de 2015 para 2016. A gente fala um pouquinho mais na frente aqui. E aí eu comecei a crescer com o meu negócio, comecei a ampliar minhas lojas, saí de dentro daquele quartinho dos fundos, né, da hamburgueria. Primeiro a gente foi para uma casa que eu até
costumo dizer que uma comunidade lá no Rio de Janeiro, mas em 2017 a gente construiu a nossa casa que a gente mora até hoje, e a gente começou a prosperar muito através do nosso delivery. E em 2020 eu comecei a me posicionar nas redes sociais como mentor de negócios. E no dia 30 de novembro de 2020 eu abri minha primeira turma de mentoria, né? E aí começou, a partir daí, a gente, ano após ano, mês após mês, abrindo novas turmas. Hoje a gente tem um pouquinho mais de 7.000 alunos. O iFood me convidou para fazer parte do Conexão iFood, que é um projeto que tem com influenciadores, né? Hoje tem um pouco mais, se eu não me engano, de 20 e poucas pessoas que fazem parte desse projeto. E depois me certificou como expert oficial do iFood. E hoje são um total de 15 experts aí no Brasil. E hoje eu falo especificamente para donos de confeitarias em relação ao iFood. É isso. E eu lancei meu livro ano passado, além do delivery, Princípios para Prosperar. Eu conto um pouco de tudo aquilo que eu aprendi durante esse processo e que vai muito além de técnicos, né? Por isso que o nome é Além do Delivery. Sobre posicionamento, princípios, andar em unidade, concordância com o seu cônjuge. Você está pensando da forma correta, porque muitas das vezes a gente acha que ter um bom produto é o suficiente para a gente alavancar nossas vendas e não é. O conhecido sempre vence o melhor. Então, existem coisas que vão muito além do delivery. E aí, eu escrevi esse livro, lançamos ano passado, graças a Deus tem sido sucesso. E eu trouxe aqui, ó, um para cada um, já está aqui. Boa. Presentear Poxa, vocês muito com obrigado. esse livro. Obrigada, Que também cara. seja um instrumento aí, um canal aí para poder... Nossa. para vocês, né? Na verdade, o Além do Delivery não é para só quem é dono de delivery. É para quem é empreendedor ou quem quer ser empreendedor. Vai ser um livro que vai ajudar muito no crescimento aí de cada uma das pessoas. Cara, Felipe, assim, tu falando um pouco sobre tua trajetória, né? A gente até falou um pouquinho nos bastidores, assim. E, cara, pelo que tu falou, tu teve um apoio incrível, assim, da tua esposa na tua jornada. Tu passou por dificuldade, teve que morar no quartinho ali, perto da tua cozinha, pra fazer trabalhar, fazer as coisas acontecerem. E até no teu próprio livro, né? Falando assim, além do delivery. Quais foram os princípios, assim, da tua mentalidade que te manteve em pé durante todo esse período, mesmo com 90 mil na conta negativo, tudo dando errado, sendo escravo da operação? Porque não é todo mundo que aguenta isso. Uma excelente pergunta, porque eu costumo até dizer que as técnicas e as estratégias são muito importantes para você poder desenvolver com o seu negócio. Sim. Mas a transformação, ela começa de dentro para fora. Não adianta eu querer ser bem sucedido com o meu delivery, com o meu restaurante, com a minha confeitaria, com o meu negócio, eu não consigo ser bem sucedido no meu casamento. Então, na verdade, eu, como muitas pessoas que trabalham com seu cônjuge, tinha muitos problemas. E quando ela errava, eu acusava ela. Ah, tá vendo? A culpa é sua, você errou. E quando eu errava, ela fazia a mesma coisa. Nós tínhamos o mesmo interesse de prosperar, de crescer com o nosso negócio. Mas no meio do caminho, como as coisas não estavam acontecendo, a gente procurava um culpado. E mesmo a gente sendo parceiros e com o mesmo objetivo, a gente vivia como adversários. Parecia que tava jogando contra, né? Às vezes parece sem querer, eu estava torcendo para ela errar para eu poder acusá-la, porque Sim. ela fazia isso comigo também. E aí eu lembro que eu entrei num seminário teológico no ano de 2015, estava quebrado, cara. Tinha 90 mil reais em dívida, olhava para frente, não via luz no fim do túnel. E aí teve essa oportunidade e entrei. E eu lembro que eu nem tinha condições financeiras de entrar, mas falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Se fala, mas por que você entrou? Nem eu sei. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, pintou aquela oportunidade lá, eu falei, entrei. E aí eu aprendi numa sala de aula sobre um princípio fundamental que é você andar em concordância e unidade com o seu cônjuge. E aí tem um versículo na Bíblia que fala, Mateus 18:19, diz que quando dois na terra concordam acerca de qualquer coisa, é feito pelo nosso Pai que está no céu. E um outro em Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? E aí quando eu vi aquilo, foi como se as escamas caíssem dos meus olhos na hora. Eu falei, caramba, é isso que está acontecendo. Porque cara, eu trabalhava muito, sabe? E não via dinheiro, as coisas não aconteciam. Eu sempre questionava a Deus, por que eu estou passando por isso? E aí, naquela hora, eu falei, cara, é isso, é um princípio que eu não estou colocando em prática na minha vida. E aí eu lembro que eu cheguei, conversei com a minha esposa sobre isso e mostrei a ela, falei sobre esses versículos e ela concordou comigo. Eu falei, então vamos andar em unidade e concordância? Ela, vamos. Então tá, amor, vamos fazer assim, assim, assado. Ela, não. Vou fazer assim, assim, assado. A gente queria entrar em concordância, mas eu queria que ela concordasse comigo e eu queria que ela concordasse com ela. Na nossa reunião de concordância... Discordaram 100%. Concordamos em tudo. Mas depois eu entendi que o maduro tinha que ceder. E naquela ocasião, o maduro, infelizmente, era eu. Eu falei, cara, quem vai ter que ceder vai ser eu. E aí eu comecei a ceder e a gente começou a andar em unidade, em concordância, começamos a caminhar juntos, aí paramos de acusar um ao outro. Então, quando ela errava, eu falava, você errou, vamos corrigir aqui, mas eu confio em você, eu acredito em você. E quando errava, ela fazia a mesma coisa. E quando a gente começou a colocar esse princípio em prática, as coisas começaram a acontecer na nossa vida. E eu lembro que essa conversa foi no final de 2015.
né? E uma coisa que a gente também fez foi trazer Deus para participar do nosso negócio. Então, um versículo em Provérbios 16:3 que diz, consagra o seu tudo o que fizer, e seus planos serão bem-sucedidos. Eu, no meio do caminho, eu deixei Deus de fora dos meus projetos, dos meus planos. Eu não estava andando em unidade, concordância com a minha esposa. Então, quando a gente começou a colocar esses princípios em práticas, as coisas começaram a fazer sentido para a gente. E de 2015 a 2016, nós conseguimos pagar todas as nossas dívidas e a gente começou a crescer e avançar com o nosso negócio. Então, as técnicas são fundamentais. As estratégias, cara, são imprescindíveis. Precificar corretamente, saber fazer um bom marketing, saber vender, sabe? Fazer a gestão do seu negócio totalmente necessário para o seu crescimento. Mas existem coisas que vão além do delivery. E quando a gente está bem emocionalmente, está bem com a nossa família, que é a base, a estruturação do nosso negócio, fica muito mais fácil para a gente colocar essas técnicas e essas estratégias em práticas e faz com que a gente venha crescer de uma forma mais saudável. Sim, com certeza. E Felipe, assim, acho que, pô, essa realidade que você passou há um tempo atrás, a realidade de muita gente que empreende, assim, né, que larga um emprego porque não tá feliz e quer começar a empreender. Você falou aí, que passou um tempão aí com mais de 90 mil reais em dívida, que teve de um ano para o outro, teve aí uma virada de chave, que a gente sabe que teve toda essa, enfim, essa harmonia aí entre você e sua esposa, mas tecnicamente falando, do negócio como um todo, né? Do business, o que foi que virou a chave para, enfim, você conseguir escalar o teu negócio e aí prosperar realmente no mundo aí da hamburgueria que você tinha, né? Sim. Quando a gente, né, alinhou tudo, a mente ficou boa e tal, a gente começou a identificar várias falhas e erros que nós tínhamos na nossa operação. E muitas das vezes a gente deixa o orgulho tomar conta da gente. Então eu achava, não, eu tô certo, eu tô falando tudo certo, eu sei, as pessoas vão falar, não, eu sei. Ah, vamos fazer, não é bem assim não. Eu já tentei fazer lá atrás e eu não consegui. Uma coisa que eu aprendi é quem tenta, não consegue. Uhum. O cérebro vai escolher a opção mais fácil que é não conseguir. Todas as vezes que a gente tenta fazer alguma coisa, vai vir uma sugestão. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão de alguma coisa que a gente não está acostumado a fazer, vai vir uma sugestão na nossa mente. Para que você vai fazer isso? Ah, não vale a pena. Isso aí é só para quem é grande. Só para quem já vende muito, isso é para quem vende pouco, isso é para quem está em cidade grande, isso para quem está em cidade pequena. Então começa a vir umas sugestões. E aí a gente vai começar a fazer. E no meio do caminho vai se levantar gigante, vai ter problemas, vai ter dificuldade, a gente vai ouvir coisas que a gente não vai gostar, não vai ter o resultado que a gente gostaria naquele momento. E aí eu vou e paro, porque eu estava tentando. Então quando a gente decide, não. Quando a gente decide, vem a mesma sugestão, vai se levantar gigante, vai ter um monte de problema no meio do caminho, mas tomou uma decisão, a gente não para. E o cérebro ele vai mostrar pra gente o caminho que a gente tem que fazer. Então, assim, eu vi que eu estava tentando e aí não estava decidindo, então eu estava sempre parando no meio do caminho. E aí eu aprendi que eu estava precificando errado, estava uma precificação toda errada, porque eu não vendia mal, eu até vendia bem, mas eu não estava tendo a lucratividade e achava que estava fazendo tudo certo. Não estava sabendo fazer um bom marketing do meu negócio, estava tendo muito desperdício no meu estoque, sabe? Muito comprando mal, sabe? Até a dificuldade financeira fazia com que eu estava comprando de qualquer jeito, então eu pagava caro em muitas coisas e isso sacrificava muito o meu lucro. Eu não fazia uma divisão da empresa com a minha vida pessoal. Às vezes até a nossa empresa está indo até bem. O que está indo mal é a nossa vida pessoal. E a gente fica sangrando a nossa loja. Faz a nossa loja de caixa eletrônico. Preciso comprar um remédio, vai lá, bum, no caixa eletrônico da loja. Preciso fazer isso, vai lá no caixa da loja e pega. Então, isso foi minando tudo isso. Então, a gente foi identificando esses erros e aí não adianta você saber onde está errado e não corrigir, né? O que a gente sabe não muda em nada na nossa vida. O que vai mudar é aquilo que a gente pratica. É a prática que vai trazer a transformação. Então a gente identificou onde estava o erro e começamos a praticar para tomar ações corretas. A gente foi ver que nossa precificação estava tão errada, tinha produto que a gente estava pagando para trabalhar. Tinha outros com uma margem muito baixa. E aí, quando a gente foi alinhando isso, corrigindo isso, melhorou muito. Aí foi ajustando. Agora, uma coisa que veio aqui na minha cabeça, na época, não tinha um podcast como esse. Na época não tinha conteúdos nas redes sociais igual hoje a gente tem. Não tinha tanta. Essa facilidade, né? Pra você Exatamente. conseguir aprender, né? Não tinha tanto conhecimento. E hoje tem, as pessoas acabam não valorizando. Eu sei que na época, para eu ter uma empresa para me ajudar, que eu contratei uma empresa com a precificação, eu lembro que na época foi em torno de 5 a 6 mil reais. Isso pega 2015. A gente está em 2024. 2015, nem sei quanto seria hoje, né? E eles foram lá, pesaram tudo, foi um nutricionista e foi alinhando tudo. Aí fiquei com tudo bem, a ficha técnica bem definida, a precificação, custo de insumos, os insumos processados, custo operacional, fator de redução. E foi aí que eu fui ver como
eu trabalhava errado, sabe? Então, assim, quando a gente aprende errado, a gente pensa errado, a gente crê errado, a gente pratica errado. Mas quando a gente aprende certo, a gente pensa certo, crê certo e pratica certo. E aí eu tava fazendo tudo errado porque eu tinha aprendido errado. Aí quando eu aprendi ali o jeito certo, aí começou a fazer mais sentido e foi aonde que a gente começou a ver lucro através do nosso negócio. Ah, total, assim, eu acho que até o um convidado que a gente trouxe anteriormente, né, o Gabriel da Cautela, ele falou, cara, primeira coisa, assim, que fez, que foi extremamente importante, essa divisão, né, que eu percebo que os empreendedores que dão certo na gastronomia, dos que não dão, são aqueles caras que dividem a vida pessoal da vida empresa. E, cara, como é que foi esse processo pra tu? Qual foi o estado na tua cabeça que deu, assim, de dizer, poxa, tô vendo que tá tudo muito entrelaçado aqui, qual é o primeiro passo pra eu separar, assim, o nome da minha hamburgueria do meu nome e do nome da minha família, assim? E acho que principalmente quando se trabalha com alguém da sua família, né? Porque É. aí fica, você perde ali aquele limite do que é o negócio pessoal e o profissional, né? Olha, é muito difícil, mas é totalmente necessário, né? Então hoje, você que está assistindo aqui, você vai falar, não tem como fazer isso, eu tenho um monte de conta para pagar, se eu tirar, separar, eu não consigo pagar essas contas, mas é necessário. Senão fica impossível você crescer. O problema é que muitas das vezes nós, como eu, né, trabalhava como colaborador. E aí eu comecei a ser empreendedor. E nessa transição, muitas das vezes, a gente está como empreendedor e com mentalidade colaborador. A gente fica em cima do muro. O colaborador, ele só trabalha para receber. Quanto que eu recebo no final do mês? Ele trabalha, você vai vender bem, você não vai vender bem, ele já tem um dele garantido no final do mês. E o empreendedor, né? Ele não, ele trabalha para ver ainda o que, que ele vai receber. O colaborador começa o mês sabendo quanto tem que ganhar. O empreendedor começa o mês sabendo quanto que ele tem que pagar. E aí dele se ele não vender. Então, para fazer essa divisão foi bem complicado, porque eu tive que mudar essa mentalidade de colaborador, de só querer ganhar, eu começar a entender que era empresa, e a gente fez todo um planejamento e fomos retirando valores específicos todos os meses para separar. Não foi de uma hora para outra. O problema é que muitas das vezes a gente procrastina. Não, não dá esse mês, não dá mês que vem, aí fica adiando. A gente, naquele mesmo mês que a gente entendeu isso, a gente começou a tomar ações, começamos a fazer um planejamento, já começamos a fazer retiradas para que a gente pudesse fazer essa separação. E a nossa empresa só conseguiu prosperar quando a gente fez isso. Não dá para você trabalhar como empreendedor e você não ter uma divisão. O dinheiro ele vai para a empresa. A gente precisa ter um prolabore. Então você trabalha aí, trabalha dentro de casa. Ou está começando uma loja física agora, não importa. Você tem que ter seu salário naquele mês. Então o salário ele entra no nosso custo fixo e variável, ele entra no nosso custo operacional. Então todos os meses você tira aquele salário. E a empresa gerou lucro, aí você tira uma porcentagem daquele lucro. O problema é o seguinte, as pessoas trabalham e falam assim, olha, chega no... que eu fazia isso também. Chega no final do mês, sobrou tanto, aí eu boto no bolso. Né? E muitas das vezes... Reinveste, né? E ela está trabalhando, às vezes, nem com o que sobrou, ela não tem nem essa ideia. Ela está trabalhando com o giro da loja. Ela com giro. Ela acha que aquele dinheiro todo que entrou é dela, não é. Ela tem que repor estoque, tá? Ela tem que comprar, ela tem que investir em equipamentos. E a gente foi fazendo esses ajustes e aí se tornou empresa. Aí a gente começou a tirar o nosso salário e aí ficava o dinheiro do lucro para a empresa, aí a gente fazia todos os direcionamentos e depois a gente começava a tirar uma porcentagem daquele lucro. E aí depois as coisas começaram a ser naturais. O início é difícil, mas é totalmente necessário fazer. Até pro cara que tá dentro de uma cozinha, assim, tipo, ele falou, "Acho que eu vou chegar em casa agora e vou dizer, cara, eu vou começar uma operação de marmita. Já é importante pra mim, que acabei de começar a ter essa mentalidade, ou, tipo, desde o início, assim, que eu vejo que muita gente começa nessa perspectiva, né? O cara começa na cozinha dele e diz, ainda não é uma empresa, eu não sou digno de ter uma empresa ainda, né? Não é uma fábrica, não é um espaço alugado, é minha cozinha. Será se minha cozinha é uma empresa? Então, acontece muito isso, as pessoas falam assim, mas eu tô começando agora, eu não preciso, é muito pelo contrário. É muito mais difícil, eu que tô 5 anos no mercado, tava, né? 5 anos no mercado, e ter que Ajustar isso ajustar depois, né? do que eu começar já do jeito certo. Então, muito melhor do que você começar é começar do jeito certo. Então, você que está assistindo agora, está começando o seu negócio, já comece do jeito certo, já comece fazendo essa separação. Porque senão, vai passar um tempo, você vai ter que fazer, e é muito mais doloroso. E aí a gente aprende da pior forma possível, assim como eu aprendi. Graças a Deus eu consegui retomar e ser bem sucedido com o meu negócio, mas eu conheço um monte que não conseguiu. Um monte que quebrou e não conseguiu se levantar. E provavelmente você que está assistindo conhece alguém assim também. Então, você tem tudo para prosperar com o seu negócio. Mas comece do jeito certo. Ah, não, eu já comecei, Felipe. Estou exatamente assim como você falou que você estava aí. Então, a partir de hoje, você comece a buscar ações para que você reverta essa situação.
E ações são buscar uma mentoria, um curso. Às vezes a gente acha que a gente é dono de delivery, dono de restaurante, a gente não precisa estudar, a gente não precisa aprender. Na verdade, né, nós não fomos acostumados na época da escola a ser empreendedores, né? Vocês são mais novos do que eu, né? Eu, quando comecei lá, eu nem sei falar quais são hoje a questão da escola. Hoje é pré-1, pré-2, mas na época era jardim de infância, alfabetização, primeira série, segunda série, terceira. Na minha época era assim, na de Ariel, eu já não sei se já era também. Que eu já sou mais velha que ele aí há alguns anos. Aí chegava a oitava série, você terminou o ginásio. Aí agora vamos para o segundo grau. Aí é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Isso. Mas nenhuma dessas aulas você tinha como ser empreendedor. Na verdade, você era assim, olha, estuda para você terminar o segundo grau e você fazer uma faculdade, você ter um diploma, você estudar para um concurso público, você ser um concursado e ter estabilidade. Tem que ter uma carteira assinada. Tem que assinar a sua carteira. Então você já vai ali sendo doutrinado aquilo ali. E aí você chega agora a ser empreendedor. E ninguém ensinou nada a você sobre ser empreendedor. Só ensinou para você ter faculdade, passar num concurso público ou ter uma carteira assinada para ter estabilidade. E empreendedor não tem estabilidade, não. Empreendedor, meu irmão, é uma montanha russa. Às vezes você Todo dia, né? às vezes você tá ali em cima, você tá lá embaixo agora. Qual a convicção para você que quer ser empreendedor? Tem a convicção que você não quer trabalhar mais de CLT. É uma escolha que você tem que fazer. Ó, eu não quero, não tem problema nenhum. Você quer trabalhar, zero problema em relação a isso. Agora, eu não quero mais trabalhar com isso, quero ser empreendedor. Então você tem que começar a trabalhar como empreendedor, pensar como empreendedor, tomar ações como empreendedor. Não dá para ficar em cima do muro. Não, eu sou empreendedor, mas essa parte aqui eu não quero fazer. Eu sou empreendedor, mas aquela parte eu não quero fazer. Então, assim, nós não fomos ensinados, galera da mais antiga, né? Como eu e a Mari aqui, não sei o Ariel, fomos ensinados a ser empreendedores. E a gente caiu aqui de paraquedas, agora eu sou empreendedor. E aí a gente acaba fazendo tudo errado. Então, não precisa fazer errado. Eu costumo até dizer, eu errei, né? Você não precisa errar. Existem muitos mentores, assim como eu, que estão no mercado, são totalmente capacitados a quase que não sai, trava a língua aqui, vivenciaram isso na prática. Né? Vivenciaram isso na prática, sabe como é, e tem ali na teoria também para poder ajudar a instruir ali a melhor forma de trabalhar do jeito certo. Perfeito. E dando aí um salto aí na linha do tempo, né? É, Pô, você falou que em 2018 você começou a trabalhar com internet, foi crescendo, crescendo. E na pandemia, assim, eu acho que pós-pandemia, né, muita gente precisou se reinventar. E foi quando você teve essa migração de carreira, assim, né? Então, você vendeu as lojas da hamburgueria e decidiu focar 100% ali no digital, na parte da educação, na consultoria, na assessoria, nos seus cursos. Conta um pouquinho pra gente como foi isso, assim, como foi esse estalo de como você... decidi agora começar a ensinar, vi que eu tenho, enfim, uma aptidão boa para isso, que as pessoas gostam de me ouvir, eu acho que eu posso transformar isso num negócio, sabe? Na verdade, isso começou em 2020. Mas o que Sim. aconteceu? Em 2017 para 2018, eu comecei a formatar minha loja para ser uma franquia. E eu comecei a pensar, cara, quero que minha loja seja conhecida em todo o Brasil, seja uma franquia. E só que eu comecei a olhar para quando eu comecei. Quando eu e a minha esposa lá atrás começamos, pedimos demissão, não tinha um capital. Eu falei, cara, se tivesse uma franquia, eu não cometeria os erros que eu cometi. E eu pensei numa franquia com baixo investimento, sabe? Porque eu entendi as pessoas que estavam começando como era complicado. E já tinha muita franquia no mercado, só que era um investimento mais alto para poder ter. E aí eu comecei a fazer toda essa estruturação. A própria empresa que eu contratei para fazer essa formatação, ela foi contra aquilo que eu queria fazer, que eu pensava uma coisa escalada, não, tem que ser esse valor, senão não vale a pena. Eu falei, não, formata e depois eu vejo. E aí depois que foi feita essa formatação, eu procrastinei um pouco, né, terminou em 2018. E aí, quando chegou em 2020, eu comecei a estudar sobre marketing digital com um único intuito, de tornar minha franquia conhecida em todo o Brasil para que as pessoas pudessem ser franqueadas. E eu mirava muito essa questão de um casal que estava começando, tá? Meu foco era aquele. Eu comecei a seguir pessoas de hamburgueria, assistir os conteúdos dele nas redes sociais. Comecei também a acompanhar muito conteúdo de pessoas renomadas, né? Que ensinam a fazer lançamento, ensinam tráfego pago. Comecei a acompanhar toda essa parte, mas com o meu objetivo de vender a franquia. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a ver pessoas que tinham dificuldade no básico, né? Tinha dificuldade no básico. Eu lembro uma vez que uma pessoa estava ensinando sobre hamburgueria e ele abriu um grupo de WhatsApp. Eu estava dentro desse grupo porque eu estava ali para aprender melhor ali sobre como era essa comunicação para vender minha marca. E quando ele abriu esse grupo de WhatsApp, começaram a perguntar sobre iFood. E ele, pô, cara, eu não entendo nada sobre iFood. Aí eu comecei a responder, não entendo sobre iFood, porque eu trabalhava com iFood, né? Entendi. Aí eu ia respondendo, entendendo, respondendo.
E as pessoas, caramba, não sabia disso e tal. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer uma live e mostro para vocês como trabalhar no iFood. Tudo bem e tal? Ah, não, tudo bem, pode fazer. Fui, peguei um link, ó, vou fazer o seguinte, para não confundir aqui no grupo, criei um grupo de WhatsApp, peguei o link, joguei lá dentro, pedi pra galera entrar. Eu lembro que entraram mais 60 pessoas. Eu falei, gente, ó, pode compartilhar esse link quem vocês quiserem. Amanhã, tal hora, eu vou fazer essa live no YouTube. Nunca tinha feito live na vida. Quando saí ali, fui perguntar a uns amigos meus, como faz live? Não sei, você não sei. Aí, ó, um me explicou, tem que baixar um programa, tem que fazer isso e tal. Rapaz, não sei nem como faz isso. Vou levar meu notebook aí na sua casa e você baixa pra mim e me explica aí. Aí no dia seguinte fui lá e fiz essa live, fiquei todo perdido lá. E aí quando acabou essa live, as pessoas começaram a falar, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado e tal. E começaram a falar, aí começaram a colocar em prática. E aí começaram a ter um resultado muito rápido. Até porque naquela época, a maioria das pessoas não sabia nem que era iFood direito Sim. e trabalhava bem com iFood. Tava logo iniciando ali a pandemia. Eles começaram a ter resultado e começaram a compartilhar. Eu comecei a colocar nas minhas redes sociais. Eles começaram a convidar mais pessoas para estar no grupo. Aí o grupo enchia, cabia 257 na época. Enchia, abria um outro grupo. Quando eu fui ver, eu já estava com quase 3.000 pessoas. Eu dando assessoria gratuita, fazendo live todo dia. E as pessoas pedindo, faz uma mentoria. Quanto você cobra? Eu falei, não, mas eu não faço. E aquilo foi me dando estalo. Eu falei, cara, vou fazer uma mentoria, vou fazer um curso. Aí eu lembro que foi lançar um curso chamado Clube dos 100. Eu falei, vou fazer um para 100 pessoas. Tem tanta gente pedindo, né? Vou fazer para 100 pessoas, pelo menos, mais do que isso não vai dar, não. Aí fui lá, abri a turma, 30 de novembro de 2020, entraram 24 pessoas na turma. E aí depois eu abri uma outra em dezembro, entraram 52 pessoas, e aí a partir daí a gente começou a trabalhar em relacionado a isso. Mas eu falava muito para dono de hamburgueria, pizzaria, né? Porque era o meu segmento. Nicho, né? Era o meu segmento. E aí uma coisa que sempre as pessoas falam, mas como que você foi para confeitaria? O que tem a ver? Eu falei, é verdade, eu não sei fazer um doce, não sei se pipoca doce conta, mas não sei fazer um doce. E aí foi uma pessoa que me procurou, é a Paula Mello, ela é muito conhecida no meio da confeitaria, eu não conhecia ninguém da confeitaria, para ajudar ela no iFood. E aí eu comecei, quando eu vi que ela tinha 400 e poucos mil seguidores, eu não tinha 3.000 seguidores, eu falei, caramba, não vou te vender o curso não, vou te ajudar, deixa eu te ajudar. Aí a gente tem que aprender a ser interessante antes de ser interesseiro, sabe? Se eu de repente só vendesse esse curso para ela, não teria nenhum tipo de conexão e não mudaria em nada. Na mesma hora eu falei, cara, não, vou ser interessante para essa pessoa. E eu fui, peguei o iFood dela, liberei o acesso do curso para ela, e aí a gente começou a fazer um trabalho no iFood dela. E ela foi janeiro de 2021, 30 mil reais, fevereiro, 66 mil reais, março, 144 mil reais, em agosto, 199 e alguma coisa, não chegou a 200. Só na plataforma do iFood. Salvou o negócio dela, porque era pandemia, ela trabalhava só com loja física, cagava pro iFood, para delivery, não se importava. Tinha loja no iFood, vendia R$ 300 no mês. E aí salvou o negócio dela, que ela começou a fazer, divulgar isso nas redes sociais. Aí um monte de confeiteiro que se acompanhava ela, também já dava curso, começaram a me seguir. E aí eu abri a turma, essa galera começaram a adquirir meus cursos. E aí, quando eu fui ver, eu estava com mais de 80% dos meus alunos sendo de confeitaria. Eu ainda não tinha enxergado o tamanho da confeitaria. Eu ainda não tinha enxergado, porque eu nunca não vivenciei isso, não tinha vivenciado isso na prática. E aí eu percebia que muitos confeiteiros tinham muita dificuldade. Por exemplo, eu ensinava ali num curso do iFood como fazer um destaque, por exemplo. Eu pegava, foi tudo gravado com a minha loja, e pegava hambúrguer. Olha, você pega um hambúrguer, você faz assim assado. As pessoas perguntavam, mas eu trabalho com bolo no pote. Como que eu faço com bolo no pote? Na verdade, é a mesma coisa. Eu falava, finge que não é um hambúrguer, finge que é um bolo no pote e é o mesmo caminho, tá? E aí eu comecei a ver que tinha essa dificuldade, até que para muitas pessoas, eu tenho muitos alunos que têm mais de 60 anos, tem uma dificuldade maior com a internet. Sim. E eu comecei a identificar isso, e aí eu lembro que eu fui na FIPAM, uma feira de panificação e confeitaria que tem em São Paulo, no ano de 2022, em julho de 2022. Tava acabando a pandemia, em momento nenhum eu tinha saído ainda, tava sempre ali no digital, só fazendo as lives. E aí eu falei, cara, eu preciso me movimentar. Eu sou sempre a favor da movimentação, porque as coisas acontecem quando você se movimenta. Você começa a tomar uma ação em cima daquilo que você acredita, começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. E aí quando eu fui na FIPAM, quando eu entrei lá, o pessoal me parando para tirar foto, eu fiquei, gente, o que aconteceu? Eu entrei na pandemia, Como eu vim parar aqui? eu fiquei surpreso com aquilo ali. E aí eu olhei e vi o mundo da confeitaria. Comecei a ver uma movimentação muito grande ali. E eu saí de lá e falei, cara, vou lançar um curso só para confeitaria.
E aí foi quando nós lançamos a formação de iFood para confeitaria, que é a Confeitaria 5 Estrelas, que nós lançamos em setembro de 2022. E hoje nós temos um pouco mais de 7 mil alunos que têm tido aí, né, milhares deles suas vidas transformadas, aprendendo o jeito certo de trabalhar dentro da plataforma do iFood. Pessoas simples, cara. Começa dentro de casa, sem ter computador, sem ter impressora, com um celular. E nem motoboy tem. Trabalha com motoboy na plataforma, hoje já consegue atingir ali esses faturamentos. E o mercado que ganha, né? Porque compra mais insumos, compra mais embalagens, ajuda na economia, a economia gira mais. E é muito bom, é muito gratificante você fazer parte dessa transformação, né? Desse crescimento dessas pessoas. E aí, entrando um pouco mais nesse mundo de delivery, iFood, né? Que a gente sabe que é um mundo à parte aí. Acho que a gente falou muito no começo, quando você estava lá começando, que você era escravo do seu próprio negócio, né? E que se, pô, hoje a gente tem a tecnologia que ajuda muito a gente, o iFood ajuda muito os empreendedores a, enfim, conseguirem escalar o seu negócio. Mas muita gente hoje ainda enxerga, talvez o delivery não seja seu aliado, né? Que você até usou uma frase aí no podcast que você foi em outro momento. Você falou, tá, como é que eu faço para o iFood ser o meu colaborador e não o meu sócio, né? E o negócio não lhe engolir ali, você ficar 100% à mercê da plataforma. Enfim, dá algumas dicas práticas aí, dá um gostinho aí do que tem no seu curso, né? Pra gente conseguir entender um pouquinho mais. Na verdade, as pessoas têm o iFood como um vilão, como um sócio, né? É muito provável você que está assistindo, ou você já falou mal do iFood, ou você já ouviu outras pessoas falando mal do iFood. E é muito normal, eu também já falei, né? Eu também, não, tá doido, quero trabalhar com o iFood. Não, meu início com o iFood foi, não quero trabalhar com o iFood. Tem que dar taxa grátis, tem que dar cupom. O iFood, quando começou, você nem podia mudar o preço que você vendia na loja. O mesmo preço que você vendia na loja, você tinha que vender na plataforma do iFood. E ficava totalmente inviável. Isso era um contrato. Você perderia até a sua loja se você mudasse a questão do preço. E hoje não. O iFood entendeu que era uma prática praticamente impossível para o dono de restaurante trabalhar assim e automaticamente quebraria o dono de restaurante. Então, assim, uma coisa que eu já quero falar antes. Com certeza você já ouviu alguém falando mal do iFood. Agora você tem que olhar para essa pessoa que fala mal. Você gostaria de ter os resultados que ela tem? Porque todo mundo que não tem o resultado que a gente gostaria de ter, ela vai fazer de tudo para convencer a gente que é impossível a gente ter também. Você tem que olhar para essa pessoa e pensar assim: essa pessoa já construiu na vida aquilo que eu quero construir? Então, se ela não construiu aquilo que você quer construir, não tem o resultado que você quer ter, por que você está dando ouvido a elas? Então, você nunca vai ver uma pessoa que tem bons resultados, que já cresceu, que já desenvolveu, falando: não, você não vai conseguir, é difícil, é ruim. Ah, Fred, mas eu vejo muita gente na plataforma do iFood falando mal. Quantas pessoas vocês já viram falando mal? Ah, 50, 100. Tá, o iFood tem mais de 317 mil parceiros cadastrados na plataforma. Você acha que quem está vendendo bem vai estar lá no Instagram do iFood? Vai estar nos grupinhos de WhatsApp falando: gente, eu estou vendendo muito bem no iFood, eu vendo horrores, estou feliz da vida. Não tem tempo para isso. A pessoa vai estar cuidando da família, vai estar tocando seu negócio. Quem está lá é quem está vendendo mal mesmo. Quem está lá é quem não está desenvolvendo. Agora, você que está aí, você pode continuar lá junto com essa galera que está vendendo mal, ou você pode vir para um outro time, sabe? Que está trabalhando corretamente e está vendendo bem. Então, eu, quando comecei, eu também vendia mal, não sabia desenvolver, até aprender a trabalhar corretamente na plataforma do iFood. Muitas pessoas acham que ter um bom produto é o suficiente para poder vender, e não é. O mais conhecido vence sempre o melhor. Você vai ver aí o McDonald's, por exemplo, cara, é a maior hamburgueria do mundo. Mas é o melhor hambúrguer, sabe? Mas é a hamburgueria que mais vende. Por quê? Porque é a hamburgueria mais conhecida. Com certeza na região de vocês tem uma confeitaria, uma loja que vende muito. Mas talvez você já provou aquele produto e fala: pô, o meu é muito melhor. Mas por que ela vende mais? Porque ela é mais conhecida do que você. Então, só ter um bom produto não é o suficiente. Só ter uma loja no iFood também não é o suficiente. Senão seria fácil. Você imagina, vocês estão trabalhando, aí você fala: pô, trabalhar para os outros não. Vou pedir demissão, vou abrir uma loja no iFood e eu vou arrebentar de vender. Se fosse simples assim, não tinha nem mais funcionário. Todo mundo seria empreendedor e teria uma loja no iFood. Então, assim como tudo na vida, nós precisamos aprender a trabalhar. E o iFood não é diferente. Precisamos aprender a usar as técnicas e as estratégias corretas dentro da plataforma. Então, hoje eu entro na plataforma do iFood de graça, não pago nada para estar lá. Não preciso ter computador, não preciso ter impressora,
Não preciso ter motoboy, que eu posso trabalhar com o motoboy da plataforma. Inclusive, eu posso vender pelo meu WhatsApp, por encomenda, por telefone, pelo meu Instagram e solicitar o motoboy do iFood para poder fazer essa entrega para mim. Não só as vendas que você realiza dentro da plataforma. Ah, legal, não sabia. Muita gente não sabe disso. O serviço do iFood entrega sob demanda. Você está cadastrado lá no iFood. Você faz qualquer venda, você solicita um motoboy do iFood para poder fazer a entrega para você. Quando eu comecei em 2010, não tinha isso, nem iFood tinha. Ou eu tinha meu motoboy para trabalhar com delivery, ou eu não trabalhava com delivery. Então, o iFood, o que ele faz? O iFood faz publicidade, né, na televisão. O iFood está no Big Brother, né? Vira e mexe está no Big Brother. Esse ano 2024 está no Big Brother novamente. Quantas pessoas que estão visualizando esse programa? O iFood, ele faz publicação nas redes sociais, impulsiona isso, né? Faz patrocinado disso. Milhões de pessoas veem o iFood todos os meses. Patrocina grandes eventos, patrocina canais de TV, programas de televisão, patrocina canais no YouTube, tudo para promover a sua marca. Hoje no iFood tem mais de 40 milhões de pessoas com o aplicativo baixado. Vocês têm aplicativo baixado do iFood? Tenho. Então vocês estão inclusos nisso. Mais de 40 milhões de pessoas que têm um aplicativo na palma da mão. Então o iFood faz o seguinte, olha, quanto que você paga para estar no iFood? Nada. É de graça você estar lá. A iFood vai falar assim para você, ó, você não precisa pagar nada para estar na minha plataforma, você cadastra sua loja na minha plataforma. Eu vou fazer toda a publicidade, eu vou atrair milhões de pessoas para ter acesso ali à minha plataforma. E se os clientes entrarem na sua loja, olhar a sua loja e não comprarem com você, você não paga nada. Se os clientes entrarem na sua loja, buscarem o nome da sua loja no Google e no Instagram, porque isso acontece, comprarem com você através do Google, Instagram, seu WhatsApp, você não precisa pagar nada. Agora, se o cliente comprar através da minha plataforma, que eu faço toda essa publicidade para atrair esse cliente para cá, eu te cobro uma comissão. E aí o iFood tem uma comissão que cobra para quem tem motoboy próprio e uma comissão que cobra para quem tem motoboy da plataforma. E o que a gente tem que fazer com isso? Eu tenho que pegar e embutir essa comissão nos meus produtos. Vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas bugam com o iFood, param com o iFood, falam que o iFood é um vilão por conta das taxas. Ah, o iFood cobra muitas taxas. É a mesma coisa eu como cliente falar, olha, seu bolo está muito caro. Você viu o preço do leite condensado? É só leite condensado, farinha. Ah, não é possível ser esse preço. Vocês iam gostar do cliente dando preço no produto de vocês? Não. Então não quero dar preço também nas taxas do iFood. O que a gente tem que saber fazer? Saber jogar com as regras do jogo. Então eu sei quanto que o iFood me cobra de taxa, de comissão. O que eu vou fazer? Eu vou embutir nos meus produtos. E aí, quando eu fizer essa venda, quem vai estar pagando essa comissão é o cliente. Vocês já compraram provavelmente na loja de eletrônico, não sei o Ariel, que é novo ainda, às vezes os pais compram uma geladeira, uma televisão, né? E essa pessoa que atenderam vocês, eles ganham uma comissão, né? Loja de roupa, né? Que atende a gente ganha uma comissão. Então, o dono daquela loja, ele embute aquela comissão nos produtos, porque ele sabe trabalhar. Então, ele vai embutir, ele não vai pagar do bolso dele. Então, quando aquele vendedor vende aquele produto, uma televisão, uma geladeira, aquele vendedor ganha uma comissão em cima daquela venda que ele fez. Então, o iFood ele tem que ser o nosso funcionário, o nosso colaborador. O iFood é o nosso vendedor. O iFood é o seguinte, coloquei minha loja lá. Se não vender nada, iFood, você não ganha nada. Mas toda venda que você fizer, eu vou te pagar uma comissão. Assim como quem é dono de uma loja física paga uma comissão para os seus vendedores. E aí nós, o que temos que fazer? Temos que saber precificar corretamente e embutir essas comissões nos nossos produtos. Então, por exemplo, se eu vendo na minha loja um produto por R$15, no iFood vai ser vendido por R$20,32, porque tem uma comissão relacionada ao iFood. Para quê? Quando eu fizer uma venda, o iFood vai retirar aquela comissão que é dele e vai me pagar aquilo que é meu. Então, dá o iFood que é do iFood e fica com a gente aquilo que é nosso. Aí vai vir uma outra objeção. Não, mas aí, na minha loja, os clientes já não querem pagar. Estão falando que é caro. Aí vou botar no iFood e vão aumentar aí que eu não vou vender mesmo. É um erro muito comum as pessoas pensarem assim. Elas se baseiam, muitas das vezes, no seu bolso, porque ela não pode comprar naquele momento. Vai passar numa fase que, naquele momento, ela não ia priorizar comprar com aquele preço. E nas pessoas que já estão acostumadas a comprar com ela. Só que dentro do iFood tem cliente que compra por preço e tem cliente que compra por valor. Tem cliente que não tem condições financeiras mesmo, mas tem cliente que tem muitas condições. Então, tem muito cliente que deixa de comprar no iFood. Tem muita gente que compra no iFood pelo preço que você está vendendo. Ah, tá barato, o cliente vai e compra. E tem muito cliente que deixa de comprar pelo mesmo motivo. Tá muito barato, deve ser bom não.
Entendeu? Então, o seu Tá. posicionamento vai determinar qual tipo de cliente você vai atrair no iFood. E os clientes que você já tem, você vai continuar realizando o trabalho com ele da mesma forma que você já realiza. Vai vender para ele por encomenda, WhatsApp. No iFood é para você atrair clientes que nunca te viram na vida. É você atrair clientes que ainda não te conhecem. É tornar a sua marca mais conhecida. É fazer com que milhares de clientes vejam a sua loja. E aí, quando você vender, vai estar já com a comissão do iFood embutida e você não vai pagar um centavo de taxa de comissão para o iFood. É o que eu chamo de iFood taxa zero. E aí é Boa. que tá também você assim, tô falando isso, né? A pessoa pensar e ter clareza do público-alvo dela, né? Porque, poxa, eu vou Exatamente. falar, fulano falou que meu produto é muito caro. Mas quando você sabe seu público-alvo, você tem uma noção muito clara de, cara, meu público-alvo não é fulano. Então, por mim, tudo bem se ele Exatamente. acha caro, barato, meu público-alvo é outro, assim, né? E as Exatamente. pessoas não têm essa percepção, assim. Eu tenho um curso em mentorias. Tem pessoas que falam, pô, seu curso é caro, não consigo pagar. Então, cara, eu não tenho condições de ter seu curso. Seu curso talvez não seja o público-alvo. Não é a pessoa, não. Não é para você nesse momento, pelo menos. É para um outro público, um outro público agora. Então, as pessoas precisam entender isso. O nosso posicionamento vai determinar qual tipo de cliente que a gente vai atrair. Se a gente vai atrair cliente que compra com a gente por preço ou cliente que compra com a gente por valor. Cliente que compra com a gente por preço, ele troca a gente pelo mesmo motivo, por preço. E cliente que compra com a gente por valor, esse aí se torna nosso fã, marca a gente nas redes sociais, divulga a nossa marca. Então é muito melhor você que tem um excelente produto atrair clientes pelo valor que você está gerando e não pelo preço que você está vendendo. Boa. Felipe, nosso papo tá incrível aqui. E como de praxe, o pessoal já sabe, a gente faz 3 perguntas iguais para todos os nossos convidados aqui do podcast. Que são 3 perguntas básicas. Assim, primeiro é o que lhe inspirou a começar. O segundo, qual o dia mais marcante da tua trajetória? E terceiro, o que você diria para as pessoas que estão começando agora, seja aí no ramo de confeitaria, ou seja também no ramo de quem quer começar um negócio digital, enfim, na parte da educação, como você faz hoje. Tá, vamos lá. Primeiro, se eu esquecer depois das outras, você me Tá. ajuda. O A primeiro é o que lhe primeira que inspirou a inspirou. começar. O que me inspirou, eu sempre gostei de ajudar pessoas, né? De ajudar as pessoas a terem uma transformação de vida. Então, eu faço parte hoje de uma igreja desde 2014 e eu sirvo lá voluntariamente e ajudando pessoas também a terem transformação de vida, crescerem com o negócio dela, com a vida delas, né? Não só em questão de empreendedorismo. Então, quando eu vi ali no digital essa oportunidade de ajudar as pessoas a crescerem com o negócio delas e ainda ganhar para isso, né? Porque é o meu trabalho, então isso fez muita diferença para mim. Então, claro, hoje a gente realiza um trabalho que a gente recebe por esse trabalho, né? Nós temos equipes que também têm famílias, né? Mas é muito bom e eu sou muito grato a Deus por eu poder trabalhar com algo que que ajuda a transformar a realidade da vida das pessoas. Então, a minha inspiração ali para começar foi isso. E em 2022, você acabou falando uma coisa, perguntou antes que eu não concluí. Em 2022, eu tive aquela transição. Eu tinha uma loja, comecei em 2010, eu não estava conseguindo mais associar a ter loja, ser mentor de negócio e ter tempo de qualidade comigo, com a minha família. E aí eu tive que abrir mão de uma coisa. E aí foi quando eu vendi minhas lojas, que foi em setembro de 2022, e comecei a me focar somente como mentor de negócio. E o que fez eu tomar essa decisão, porque com delivery, embora eu tenha passado toda aquela dificuldade no início, né, até 2015, depois eu prosperei muito, né? Construí minha casa, tenho um imóvel que eu comprei que eu recebo aluguel até hoje, viajei para o Brasil, fora do Brasil, e com o meu delivery, sabe? Então, naquele momento, foi uma decisão difícil, mas o que pesou foi, cara, isso aqui, eu acho que o delivery foi um ciclo, acredito que Deus me capacitou, me preparou nesses 12 anos para poder agora ajudar a outras pessoas, a capacitar outras pessoas para serem bem-sucedidos com o seu negócio, assim como eu sou, assim como eu fui, e ajudar a mudar esse nível de consciência. Então, isso pesou. E eu falei, cara, então vamos. Eu lembro que você com a escuta até hoje. Ela, pô, mas e se der errado? Não, não tem essa opção de dar errado. Já deu certo. Mas vamos pensar nessa linha. Se for pensar por essa linha, a gente sabe como fazer. A gente volta e faz tudo de novo, né? Mas graças a Deus tem sido muito bom esse tempo. É muito bom ajudar a transformar a vida das pessoas. Porque elas que fazem, né? A gente só é um canal para que isso aconteça. Perfeito. A segunda eu já não lembro. A segunda é qual o dia mais marcante da tua trajetória? E pode ser um dia emocionante, muito feliz, ou que foi muito difícil de passar, enfim. A gente geralmente pergunta isso porque tem muita gente que passa aí por momentos de dificuldade, dias extremamente difíceis, dias extremamente felizes. E a gente queria entender aqui
Qual foi esse dia na tua Olha, tem história? muitos momentos, mas assim, o que veio na minha memória agora é um momento que marcou muito, né? Foi porque a gente morou num quartinho dos fundos de uma hamburgueria, então a gente casou e foi morar no quartinho dos fundos. O banheiro da loja era o banheiro, era o nosso banheiro. Às vezes quando a gente trabalhava de dia, no almoço, às vezes naquela transição a gente ia tomar um banho rapidinho, às vezes quando a gente saía do banheiro com toalha, sabonete, shampoo na mão, tinha um cliente pra entrar no banheiro. E a gente ficava totalmente constrangido ali. A cozinha, não tinha cozinha, era a cozinha da loja, aquele cheiro de gordura e tal. Então, aí depois, quando a gente se mudou, a gente foi morar numa comunidade, sabe? Lá no Rio de Janeiro, tiroteio, polícia subia, o baile funk era do lado da nossa casa. Então, às vezes a gente chegava, a gente nem conseguia chegar com o carro, tinha que deixar o carro lá embaixo para subir o morro lá que a gente estava morando e tal. E claro que a gente é muito grato a Deus por todos esses processos. Então, a gente tinha aquele sonho de ter a nossa própria casa, né? Então, eu lembro que uma vez eu sentei com minha esposa, a gente começou a desenhar, a gente aprendeu a ser específico com aquilo que a gente pedia a Deus. A gente começou a desenhar a casa que a gente queria ter. E aí, a gente, quando sentou, eu falei, amor, como que você gostaria de ter a casa, né? E ela, eu gostaria de ter uma casa que tivesse sacada, uma casa com 3 quartos, que tivesse closet, que tivesse uma suíte com banheira. Aí eu falei, rapaz, você é ousado, hein? Ousado. E a gente não tinha a menor condição, a gente não tinha dinheiro nenhum para isso quando a gente começou a desenhar. Aí ela perguntou, o que você quer? Eu falei, sobrou alguma coisa para mim? Aí eu fui e falei, eu gostaria de uma sala grande para estar, eu gosto muito de estar com pessoas, de estar conectado com as pessoas e tal. E aí a gente foi ali, naquele período, a gente orou, pediu aquilo a Deus e continuou trabalhando, né? Não é fé sem ação é emoção. Se você crê, você toma ações coerentes com aquilo que você quer que aconteça. E a gente começou a tomar ações coerentes em relação a isso e, né, fomos juntando uma graninha ali e tal. E aí no meio do caminho ali pintou uma casa pra gente poder comprar. E a gente tinha juntado na época R$ 20.000 e nós fomos lá, conversamos com o proprietário, o construtor, né? Demos R$ 20.000, só que tinha um problema na documentação, que uma casa tinha acabado de ficar pronta. O nome da documentação é Habite. E aí faltava ter esse Habite da casa. Mas ele falou: toma a chave, já tá tudo certo. Já tava com crédito aprovado na caixa. E eu lembro que a parcela era R$ 1.200. Isso foi em 2017. E não, acho que final de 2016, na verdade. Final de 2016. E aí, beleza, pô, fomos na casa, levamos lá uma empresa que trabalha com móveis planejados. Só que a casa tinha 2 quartos, a sala era pequena, não tinha sacada. O quarto era tão pequeno que se botasse a cama não dá pra botar o guarda-roupa. A gente ficou vendo pra botar um guarda-roupa suspenso. A gente falava, mas, pô, é o primeiro passo, né? A gente vai sair da comunidade, vamos vir pra cá e tal. A gente fez da vida, depois a gente vê como que a gente faz. E aí, no meio do caminho, né, tivemos um problema na caixa. Ela fez lá alguma atualização do sistema. E como a gente teve dívida na caixa e pagamos com acordo, lembra que a gente ficou com R$ 90.000 de Sim. dívida? Pagamos com acordo, ficou uma restrição interna. E aí caiu o nosso crédito. Eu lembro que eu fui lá na caixa e aí não tinha o que fazer. Eu lembro que eu tava voltando, minha esposa começou a chorar. Ah, nossa casa e tal. E eu falei, amor, não sei o que que tá acontecendo agora, mas todas as coisas estão cooperando a nosso favor. E aí passou um tempo, meu irmão falou, pô, você não compra o terreno em tal lugar? Eu falei, vou comprar o quê? O rapaz devolveu o dinheiro, né? Pintou outra pessoa para comprar lá, ele devolveu o dinheiro. Você não compra o terreno? Eu falei, pô, só tenho 20 mil, vou comprar o terreno, eu vou fazer o quê? Não tem nem terreno. Você falou, não, você dá uma entrada. Enfim, na conversa ali, eu acabei depois comprando o terreno. Aí as coisas foram acontecendo. Nossa loja começou a vender mais, foi pintando outras oportunidades pra gente. E a gente nós pegamos um empréstimo e tal, e fomos construirmos aquela casa. E quando a gente estava construindo aquela casa, eu lembro que eu estava lá na sala, já tinha um piso no chão, mas ainda faltava finalizar. Não tinha porta ainda, nada, mas eu estava lá. E comecei a agradecer a Deus. Sabe, pô, Deus, muito obrigado, cara. Essa casa aqui é pela fé mesmo, muito obrigado, tal. Falta pouco tempo pra gente vir morar aqui. Aí Deus falou muito no meu coração assim: tá vendo essa casa? Vai lá no banheiro. Tem closet, tem banheira. Olha só, tem 3 quartos, tem sacada. Olha a sala, ela é grande. Não tem a casa que você comprou aquela vez? Foi a casa que você podia ter. Não tem essa casa? Foi a casa que você me pediu para ter. Cara, eu lembro aquele dia, eu chorei muito. Eu chorei muito de gratidão, porque hoje eu consigo falar sem chorar, mas toda vez que eu falava, eu chorava sobre isso. Porque vinha muito forte isso na mente, parecia que estava acontecendo naquele momento. E foi muito marcante não só pela casa, assim, embora seja algo que a gente queria, não pelo bem material, mas por toda a trajetória para a gente chegar até ali e ver Deus fazendo aquilo ali na nossa vida. Claro que nós tivemos muitos momentos marcantes, né? Mas esse foi um momento que marcou muito ali pra gente, porque a gente tem a consciência que a gente vive hoje em um lugar que a gente não podia ter, mas foi algo que a gente pediu a Deus para ter, e através do nosso trabalho, na nossa trajetória, a gente conseguiu realizar um dos nossos sonhos, que é ter essa casa. Boa. E
Pra finalizar, assim, fiquei super emocionada com a história, fiquei até com vontade de chorar. Mas acho que a última pergunta seria o que você diria para as pessoas que estão começando, assim, seja, como eu falei, né, confeiteiro ou não, até começar no ramo de educação, ou só quem quer começar a empreender mesmo, você passou por muitos perrengues, muitos momentos difíceis e hoje está onde está. Então, aí uma frase aí motivacional para o pessoal seguir com fé e força, né? Acreditar que não é fácil, né? Não tem nenhum tipo de botão mágico, não tenta fantasiar o empreendedorismo assim como eu fantasiei em 2010, porque vai se frustrar, vai se machucar e isso não vai ser saudável para você. Comece a empreender, se é isso que arde no seu coração, mas busque conhecimento, não entre de qualquer forma, sabe? Invista em um curso, uma mentoria para poder te dar as direções, para que você não venha cometer erros que eu cometi lá atrás, erros que muitas pessoas cometem. Não é fácil, mas é totalmente possível. E uma coisa que a gente tem que ter para a vida, né? Saber priorizar a coisa certa. Então eu listo 3 coisas: Deus, família e trabalho. Nunca inverta essas ordens. Tem muitas pessoas que estão montando um negócio para poder salvar o seu casamento, salvar a sua família, e tem perdido o seu casamento e sua família por conta do negócio. Trabalha tanto que não consegue dar mais a devida atenção para sua família, para o seu casamento. Estão cheios de filhos órfãos, com pais empreendedores vivos. Trabalham muito. Às vezes tudo que seu filho queria era que você brincasse com ele, tivesse um tempo de qualidade com ele, só que você está trabalhando muito para dar uma qualidade de vida melhor para ele. E que é importante, mas você precisa entender que eles têm que estar à frente do seu trabalho. Então não é fácil ter esse equilíbrio, não é fácil fazer essa gestão do tempo, mas é totalmente saudável se você quer viver uma vida próspera e uma vida produtiva no seu negócio. Ser um empreendedor saudável, você vai precisar trazer Deus para participar do seu negócio, tem em primeiro lugar, ter a sua família como base, que é a estruturação do seu negócio. Não adianta você estar bem fora, não estar bem com sua família, e aí depois você colocar ali as técnicas, né, as estratégias em prática, tendo equilíbrio, porque não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar do jeito certo. Se você seguir isso, não tenho dúvidas, não vai acontecer da noite pro dia, tá? Não é botão mágico, não. Você vai começar a empreender agora, amanhã você já está arrebentando. Não, não é assim, é um processo. Entre a plantação e a colheita existe um processo. Mas você fazendo isso, você pode ter certeza que você vai ter um negócio saudável, uma família saudável, e você vai ser muito bem sucedido com o seu negócio. Cara, espetacular, viu? Com certeza, assim. Obrigado. Fiquei até com vontade de abrir um negócio, começar a empreender. Mas boa. Bom, finalizando aqui, né, o podcast, estou muito feliz com a sua participação. Foi muito enriquecedor todo o nosso papo. Acho que vai conseguir ajudar muita gente que está, enfim, precisando aí dar o primeiro passo para sair da iminência e começar o negócio, começar a fazer do jeito certo. Bom, pessoal, obrigada de verdade pela parceria, né? Pela audiência. Espero que a gente consiga trazer mais conteúdos aí para vocês. Com certeza vai ter, então fiquem ligados. Exatamente. Sigam a Prazo nas redes sociais, sigam o Felipe nas redes sociais. Se inscrevam no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado principalmente ao Felipe, né, por topar vir aqui conversar com a gente. Foi simplesmente espetacular. E obrigado a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal.